Vou falar aqui do Espiritismo, alguns pontos principais. Vamos lá, na Gênesis, capítulo 1, item 6, a ciência espírita. A ciência espírita, propriamente dita, tem por objeto o estudo das leis do princípio material, do mundo físico, a parte material. O Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, ou seja, da parte espiritual, né? O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Então, por um lado, se a nossa ciência aqui do mundo contemporâneo entende o mundo material, mas algumas coisas elas não conseguem compreender, então não se dá caminho ainda àquilo, e aquilo não se trata como ciência, né? Então não tem uma certa formação, e o Espiritismo vem complementar essas coisas que a ciência do mundo contemporâneo não consegue entender. Já o Espiritismo, sem a ciência, que é uma comprovação, onde se mostra por A mais B as coisas, não teria credibilidade, né? Faltaria credibilidade. Então, uma coisa completa a outra. Os pontos principais da doutrina, no Livro dos Espíritos, na introdução, itens 1 e 4. Os Espíritos podem ser resumidos, né, da seguinte forma, né, os pontos principais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Criou o universo. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, enquanto que o mundo corporal, o nosso mundo físico, é secundário. Este poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a existência do primeiro, ou seja, do mundo espiritual. A alma é um espírito encarnado e o corpo apenas o seu invólucro. Costuma se chamar de alma quando o espírito está encarnado, né? É espírito do mesmo jeito, só que costuma-se dizer, né, quando está encarnado, alma, e um espírito quando está apenas em estado no mundo espiritual. Existem 3 coisas no homem, como a gente vê aí na figura. Primeira coisa, o corpo, ou ser material, né, semelhante a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então tem o corpo físico aí. A segunda coisa seria a alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo, então o espírito que está no corpo. E o terceiro, o laço que une a alma ao corpo, como se fosse a ligação de uma coisa com a outra, colinha lá, né? Princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós chamamos de perispírito. Então corpo, perispírito e espírito. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de invólucro semimaterial, semelhante ao corpo físico. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, a parte física. O espírito conserva o segundo, quer dizer, o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo mais elevado, menos material, invisível para nós, para os nossos olhos físicos, para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição, como nós vemos em muitos casos, até na Igreja Católica, em outras religiões. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual,
de que havia saído para reiniciar uma nova existência material, após o lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Então, quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, somos chamados de espíritos errantes, ou seja, espíritos sem matérias, espíritos errantes. Ficamos lá durante um período e depois reencarnamos novamente. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. Então a reencarnação é possível aqui na Terra, várias e várias vezes, e em outros planetas, em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo animal. Então, quando ele é espírito, ele não reencarnaria, por exemplo, num cachorro, num boi. Você não vai ver um espírito reencarnando numa vaca. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso é de um espírito mau. Então, se nós vemos assim, uma pessoa que tem má índole, deseja o mal para as pessoas, infelizmente é um espírito com pouco esclarecimento e que está encarnado também, desenvolvendo a sua moral aos poucos. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Então, muitos acreditam, que a alma, depois que desencarna, que vira espírito depois que morre, aquilo vai para o todo. E não é verdade. A alma, o espírito, conserva a sua individualidade no mundo espiritual, no mundo dos errantes. O seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores delineam na sua memória, como recordação de todo o bem e de todo o mal que tenha feito. Então, depois que você desencarna, no mundo espiritual, essa memória, vem aos poucos e gradativamente, e na possibilidade do seu entendimento, memórias mais fortes, memórias mais fracas, assim como nós temos memórias da nossa infância, da nossa adolescência, de algumas coisas que aconteceram durante o decorrer da nossa vida. No mundo espiritual a mesma coisa, só que às vezes de várias e várias encarnações nós conseguimos reter essas informações. Os espíritos não encarnados, ou espíritos errantes, não ocupam nenhuma região determinada, ou circunscrita, quer dizer, um lugar circunscrito, um lugar específico. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e nos acotovelando-nos, sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor e que nós não observamos muitas vezes, Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante, ou seja, em grandes fenômenos, Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora explicados ou mal explicados, inexplicáveis, ou mal explicados, que não encontram uma solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes, ou seja, a comunicação é constante. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Já os maus espíritos nos convidam ao mal e para eles é um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Então, somos muitas vezes assistidos por bons e maus espíritos, assistidos por bons espíritos e influenciados por maus espíritos, de acordo com a sua
índole, os seus pensamentos. Se estamos sintonizados no bem, né, conseguimos ouvir muito mais o bom caminho. Se estamos sintonizados no mal, em fazer e desejar o mal para o próximo, ouvimos muitas vezes a voz aí da nossa intimidade falando: vai lá e faz aquilo para aquela pessoa, ou seja, o mal nos assedia e você cede para ele. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela invocação, tanto de uma forma como de outra. A linguagem dos espíritos é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, e a dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Às vezes, alguns espíritos até falam palavrões, falam coisas horrendas, né? Falam coisas mórbidas. Já os espíritos superiores falam coisas elevadas, grandes mensagens, mensagens elevadas, mensagens que levam ao bom caminho. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal da conduta, mesmo para as menores ações. Sempre o bem para o próximo. É muito comum afirmar-se que ser espiritualista é a mesma coisa que ser espírita ou espiritista. Aqueles que assim pensam dão prova de que desconhecem os fundamentos da doutrina espírita. Há outros que, ao serem interrogados sobre a religião a que se pertencem, embora sejam espíritas militantes, vacilam e dão a resposta: eu sou espiritualista. O espiritualismo é oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria, quer dizer, algo mais além dessa matéria física, é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações no mundo visível. Haja visto a religião católica, ela crê que existe um céu e um inferno, que você vai para o céu. Então, que existe alguma coisa a mais que o mundo físico. A religião protestante também acredita que tenha um mundo onde você vai juntamente com Deus, ou seja, um mundo além dessa matéria física. Todos os religiosos como aceitam a alma e Deus são, por isto mesmo, espiritualistas. Os mormons, por exemplo, os monges tibetanos, né? Os católicos, os protestantes, os umbandistas. Assim, a palavra espiritualista tem um significado muito mais vasto, abrangendo o católico, o protestante, o umbandista, o candomblessista, o israelita, o judeu, o islâmico, o maometano e diversas outras. É preciso que se saiba que todo espírita é necessariamente espiritualista, mas que nem todos os espiritualistas são espíritas. Vamos falar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Está lá em O que é o Espiritismo no preâmbulo. Nós temos a religião, a filosofia e a ciência, que é o tripé do Espiritismo. Então, olha só, a religião, ela sublima, a filosofia, ela esclarece, e a ciência, estudo e comprovação. O Espiritismo é a ciência, ocupam-se essencialmente em explicar os fenômenos espíritas, isto é, os fenômenos produzidos por espíritos. É positivo e experimental como a ciência do mundo, o mundo nosso que conhecemos aqui contemporâneo. Espiritismo e filosofia
O Espiritismo é a doutrina essencialmente filosófica, analisando a natureza humana, algumas questões que vêm atravessando séculos e civilizações. Espiritismo e religião. Desta forma, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humanidade, do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo. Sendo assim, o Espiritismo trabalha na moral que se transforma e eleva o ser. O Espiritismo é uma ciência que trata a natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então vamos lá, tripé: ciência, filosofia e religião. Com isso nós terminamos essa parte